Jesus está indo ao seu encontro agora, tirando você desse momento difícil. Jesus está olhando para você e te resgatando deste momento difícil. Jesus está quebrando regras e usando o seu princípio, que é alcançar o seu coração. Jesus está mudando a rota para alcançar uma única pessoa, que é você, neste exato minuto. Como ele fez com a mulher samaritana, que passou ali pela rota diferente, ultrapassou o Jordão, quebrou as regras de fariseus e para ter unicamente um encontro com a mulher samaritana. Assim Jesus está fazendo com você agora. E na palavra de Deus em João, capítulo 4, diz: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E olha só o que Deus tem para dizer ao seu coração. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Por que ela falou isso? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ele quis dizer, se ela pedisse para ele, dai-me de beber, ele ainda daria. E daria o quê? Água, água viva, água eterna, uma fonte inesgotável. Deus e Jesus está dizendo para você. Deus, Jesus está dizendo para você. Ele é a fonte. Você já bebeu dessa água. Você acredita, você crê, você está bebendo dessa água. Essa água é inesgotável. Essa água não se acaba. Essa fonte é fonte de água viva. Nunca mais você terá sede. E realmente você não tem sede. Porque você recebeu Jesus, você abriu as portas para ele do seu coração. Você tem fé, você está confiante, você acredita em Jesus. E dessa fonte que você bebeu, que é a água que Jesus te serviu, a água que você tanto pediu e recebeu, essa fonte não se acaba, mas é infinita. E olha, Jesus diz, mas disse-lhes a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Ela perguntou. E Jesus disse: és tu maior, ela disse ainda, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Ele estava falando da água do poço. Mas aquele que beber da água que eu der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna.
Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Olha com força, gente. Deus, ele está dizendo para você: você já bebeu da água viva do Senhor. E você não terá mais sede, mas saltará até a vida eterna. E a mulher, com humildade, o coração fervendo para ser resgatada, disse-lhe: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Dissestes bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste em verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizes que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é quem os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E diz mais: Deus é espírito, e importa que o que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: Eu sou, eu falo contigo. O que eu quero te dizer com essa pequena palavra é que Jesus, ele já está ao teu encontro. E ele diz para você: eu sou a tua fonte de água viva. Eu sou o teu resgatador. Eu sou o Deus que tudo vê, tudo conhece, tudo sonda o teu coração. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai te tirar desse momento difícil. Não, ele está te tirando desse momento difícil. Creia como a mulher samaritana creu, que olha só como ela creu, que ela de imediato bebeu da água da fonte, ela acreditou. E acredite, Deus está tirando você desse momento difícil, resgatando você desse momento difícil e te dando água viva, na qual você nem terá sede e nem muito menos terá aflições. E diz mais: e nisto vieram os seus discípulos e se maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Ninguém perguntou nada, só ficaram maravilhados. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porque porventura não é este o Cristo. Saíram, pois, à cidade e foram ter com ele, e assim transformou novamente grande multidão. E olha, para você ver o tanto que ela creu, que ela já saiu de imediato e foi testemunhar o feito que Jesus havia ali falado para com ela e dado de beber aquela água da fonte. Ela se sentiu tão realizada, tão feliz, tão em paz de espírito quando bebeu dessa água, quando ela acreditou de fato que ele era Deus, que ele era Jesus, que ele era o Messias que tanto falava, que tinha quebrado as regras e sentado no poço, que tinham o esperado em torno de meio-dia, que tinha se assentado ali para resgatar ela.
Na verdade, quem ganhou ali nem foi Jesus, mas ela ganhou mais que Jesus. Só que Jesus te ama, ele ganha a tua presença nele. Então, olha, saiba, Deus, Jesus Cristo, sempre está olhando por você a cada momento. E ele já está tirando você desse momento difícil e resgatando você, a sua vida desse momento difícil. Curta, ative as notificações e receba a presença do Senhor todos os